Estamos de volta com o Voz. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o Marcos Meyer, que é professor, palestrante, mestre em educação, psicólogo e tem trabalhado de longa data com a relação entre pais e filhos. Isso. Aliás, você falou agora há pouco que os professores sempre têm aquele problema, professor de matemática principalmente, sempre tem aquele problema de é de mais ou é de menos, professor? O Marcos Meyer foi professor de matemática. Aliás, a irmã dele me confessou que só conseguiu aprender matemática por causa dele. Verdade, verdade. Dá trabalho ensinar matemática? Dá muito trabalho, principalmente porque as crianças não estão acostumadas a pensar em níveis abstratos maiores. É impressionante, mas existe um erro na educação bastante comum, que foi uma leitura errada a respeito do Piaget, que foi o seguinte: Piaget fala assim, parta sempre do objeto concreto para ensinar alguma coisa para a criança. Aí o que as escolinhas de educação infantil fizeram? Enxurrada de sucata, material, coisa para pegar, colar, montar, recortar, tudo isso para as crianças. Por quê? Porque Piaget falou, tem que partir sempre do concreto. Não é verdade. Ele falou, parta sempre do objeto concreto, que para Piaget significa aquilo que você já aprendeu, não é material sólido. Então é aquilo que eu já aprendi. Então veja, se eu tenho uma criança que já sabe alguma coisa, eu faço ela pensar sobre aquilo e aprender algo sem material. Isso desenvolve o raciocínio dela. Então, em relação ao filho, o que os pais podem fazer? Podem fazer brincadeiras com o filho, que ele vá pensando cada vez mais de forma abstrata, sozinho, sem usar materiais, e isso desenvolve o raciocínio de uma forma espetacular. Com os meus filhos eu fazia assim: olha, filho, acabou de passar, eu dirigindo, o filho atrás, no banco de trás. Eu dirigindo, acabou de passar um predinho com 3 andares, 2 janelas em cada. Quantas janelas tem ao todo? Daí, pô, quem sabe tabuada, 3 vezes 2, 6, matou, né? Mas criança pequena não sabe tabuada. Faz o quê? Elas começavam, eu via lá pelo retrovisor fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pai. E daí o que eu fazia? Show, né? Aê, filho, olha só como você é inteligente. Dê um elogio em cima de um fato real que a criança fez. Não fique elogiando no vazio. Oh, filho, como você é inteligente. Não, fato real. Aí o que vai acontecer? Na próxima, numa outra vez, 4 andares, 3 janelas em cada andar. Aí já começa a complicar. Sabe o que eles começam a ter vontade? Eles começam a ter... eles querem aprender tabuada. Por quê? Vai facilitar tudo. Vai facilitar tudo. E eles querem dar a resposta porque o pai faz um show, o pai fica super feliz. Então o que vai acontecendo? Passo a passo essa criança vai aprendendo a fazer operações matemáticas sem material, sem calculadora, sem nada, só mentalmente. Isso desenvolve pra caramba o raciocínio deles. E em questões de educação, de psicologia, de vida, de filosofia, também converse com o seu filho em questões mais difíceis. Por exemplo, filho, o teu filho tem 10 anos de idade. Dá para conversar sobre aborto, por exemplo. Filho, você é contra ou é a favor do aborto? O que é aborto, pai? Aí se explica, a mulher engravida e tira o nenenzinho antes de nascer, ele morre. Ah, não pode. Ah, mas tem casos, filho, que se não tirar, a mãe morre. Ah, então pode. Daí o filho começa, opa, então não é tão simples assim essa questão. Aí se faz ele pensar. Eu não estou dizendo para ser favorável ou para ser contra. Não. Eu só estou dizendo, vamos fazer essa criançada pensar em níveis mais abstratos cada vez mais. E quando essa criança começa a pensar de forma abstrata em níveis cada vez maiores, aí nós não temos mais dificuldade de aprendizagem. Então ela aprende conceitos de matemática, de português, de filosofia, de psicologia, o que for, porque ela está acostumada. Enquanto a gente mantém só nas brincadeiras superficiais de objetos que são necessários num primeiro momento, mas a gente parte deles e faz pensar, aí nós incentivamos essa criança a ter raciocínio de verdade. Quando você citou aquele primeiro exemplo lá do prédio, você falou do elogio. Ah, sim. E tem um capítulo no livro que trata da autoestima. Certo. E eu achei interessantíssimo esse trecho do livro, porque ele destaca o quanto isso é importante. E me parece que os pais dão pouco valor a isso. A gente vê mais pais censurando os filhos do que elogiando os filhos. Parece ser mais fácil dizer, você está errado. Quantas vezes já ouvi, mas não deixa de ser burro, menino. Hã? Bastante comum. Os pais têm mais facilidade para criticar do que para elogiar. E aqui você mostra o quanto é importante saber como despertar a autoestima das pessoas e por que ela é fundamental. Você sabe, Tony, a gente sabe que elogiar é importante, mas faz errado.
Quer ver uma coisa que a gente faz com facilidade, a gente erra? A gente diz assim para o filho, ó filho, como você é inteligente, nossa, como você é inteligente. Aí na primeira dificuldade que ele tiver, ele não consegue, ele pensa assim, eu não consigo fazer, eu acho que eu não sou inteligente. Meus pais mentem para mim. E aí quando você diz para ele, você é inteligente, já nem pega mais. Não, esse elogio está fundamentado no nada, não tem base de sustentação. Então o que nós temos que fazer? Quando o seu filho fizer algo de forma criativa, mais rápido do que o normal, fizer algo inovador, aí você olha para ele e diz, uau, filho, eu nunca vi alguém fazer assim, desse jeito, como você é inteligente, olha como você fez rápido isso, como você é criativo. Então, você tem fatos reais que baseiam o seu elogio da inteligência, da criatividade e tal. Aí o que acontece? Na primeira dificuldade que o teu filho tem, ele pensa assim, eu não estou conseguindo, será que eu sou inteligente? Sou sim porque eu fiz isso, fiz aquilo. Tem base de sustentação. Aí o filho sabe o quanto que ele é inteligente, depois sabe o quanto é amado, sabe o quanto que ele tem valor. E aí isso faz com que ele tenha um conceito saudável sobre ele próprio. Quem tem um bom conceito, a autoestima está elevada. O contrário disso, quando os pais dizem assim, mas você é burro, meu filho, por que você fez desse jeito? Ou, por exemplo, uma coisa bastante comum, o quarto do seu filho está uma zona, está uma bagunça, está assim, terrível. É muito comum os pais darem uma bronca, você é um porco relaxado, olha esse quarto aí do jeito que está. Aí vem o filho lá, mesmo que ele arrume, ele continua sendo um porco relaxado. Por quê? Porque você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre o seu filho e foi você que disse, essa marca é forte demais, você tem força demais. Então não use toda essa força. Então como é que a gente critica o filho? Então isso também está dentro da autoestima. Elogie corretamente e critique corretamente. Como é que a gente critica? Chama o filho e diz, filho, vem cá. Pode dizer com raiva, com força, olha que porcaria esse quarto, olha que nojeira isso daqui. Porcaria o quarto, nojeira isso daqui, não seu filho. Aí pode arrumar. Aí ele dá uma arrumada, aí você faz o quê? Filho, agora sim, parece você. Olha, você não o criticou, não humilhou, não xingou e ainda deu um elogio. É esse o caminho, porque daí o elogio está baseado no quê? No que ele acabou de fazer, que foi legal, que foi bom, que foi organizado, foi limpo. Então, esse equilíbrio nós temos que ter. Elogiar de forma correta e criticar de forma correta. Quem erra nisso faz com que o filho tenha uma baixa autoestima, e aí filho com baixa autoestima não aceita desafios porque acha que não vai conseguir, não estuda na escola porque não adianta estudar, vou tirar nota baixa mesmo. Ele não confia em si. Quem não confia em si não vai para frente. Isso vale também para os professores. Se vale. Nas escolas é muito comum o professor erra feio. Quer ver uma situação? O professor fala assim, quem sabe essa resposta? Aí um aluno responde, parabéns, João, muito bom, certa a tua resposta. Aí ele continua dando aula, faz a segunda pergunta. Quem sabe essa resposta? Só o João, né? O João sempre sabe. Certo, João, muito bom, tá certa a resposta. Na terceira vez que o João responder, os colegas pensam assim, odeio esse João, esse João nerd. Então é o quê? O professor está criando exclusão de um aluno. E pior, está mandando uma mensagem para todos que ser inteligente é ruim, porque vai ser excluído do grupo. Então ninguém mais quer tirar nota boa, ninguém quer estudar, porque a forma de elogiar está errada. O que a gente tem que fazer? O João respondeu corretamente? O cara sempre responde. Ele já sabe que ele é inteligente, eu não preciso dizer, mas eu aproveito o momento. Tá certa a resposta, mas não digo João. Eu digo, tá certa a resposta, que delícia dar aula nessa sala, vocês são muito inteligentes. Aí todo mundo pensa assim, que legal que o João está na nossa sala, a gente ganha um elogio por causa dele. Aí todo mundo quer elogio também, porque o João ganha e ele está sendo incluído. Então a forma como a gente elogia é extremamente importante para desenvolver pessoas saudáveis na autoestima. Sem contar que essa exclusão pode gerar um outro problema que hoje está muito disseminado, que é o bullying. Perfeitamente. O bullying é você localiza uma característica que diferencia um elemento do grupo. O mais inteligente, o que usa óculos, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o negro, o japonês. Então o que a gente faz? O grupo faz. Pega uma dessas crianças que tem uma
característica diferente, e aí começa a brincar, tirar sarro, piadinha e tal. Isso vai excluindo cada vez mais. Daqui a pouco essa criança não quer mais vir para a escola. E essa é uma facilidade muito grande quando o professor ajuda. Parabéns, João! Muito bom! Cara, como você sabe, ajudou ele a ser alvo do bullying do restante da sala. Então, cuidado com a forma como você elogia. Ou seja, o professor tentando fazer uma coisa boa está fazendo algo muito ruim. Você sabe, Tony, infelizmente nas nossas formações, licenciatura, pedagogia, educação, nós temos um problema grave, que a gente aprende psicologia, mas essa psicologia é do desenvolvimento. O principal autor que a gente estuda a psicologia do desenvolvimento é Piaget, que é um biólogo. Ele não é psicólogo, nunca foi psicólogo. Então a gente está estudando psicologia com quem? Com ninguém. Não estamos estudando psicologia. E o que o professor precisa em sala de aula? Psicologia das relações. Não estudou, não sabe. Aí ele bate boca com adolescente em sala de aula, briga com adolescente. Nós, pais, a gente erra bastante quando a gente começa a brigar, a discutir, tendo assim uma luta pelo poder com o nosso filho adolescente. É o que ele mais quer. Ele está precisando brigar, discutir e tal, e a gente entra nesse jogo e a gente perde. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para ganhar essa briga. Aí, quando que a gente ganha? Quando a gente faz uma ameaça. Puxa vida, a pior forma de educar é sob ameaça, com medo, com raiva, com discussão. Isso não ensina, ensina o errado. Então o que a gente precisa fazer é ter uma relação saudável com o nosso filho. Nós somos autoridade, então a gente não precisa ficar mostrando, tentando provar cada hora. A gente tem que conquistar o respeito do nosso filho pelo nosso exemplo, pelo nosso carinho. Então, equilibrando a balança. Os pais que têm carinho, atenção, afeto e autoridade, limite, esse equilíbrio faz com que o filho seja o melhor possível. Então, vamos equilibrar essa balança. Seja um pai afetivo, mas seja um pai com autoridade. Se você abdicar de qualquer uma dessas duas coisas, desequilibra a balança e vai dar errado, aí teu filho vai te dar problema de comportamento na escola, vai ser agressivo, vai ser preguiçoso, não te obedece, só quer celular. E aí você fica pensando, olha, que ovelha negra na minha família, mas é produto da sua educação equivocada. Vou mostrar mais uma vez aqui o livro do Marcos Meyer, é sobre esse livro que nós estamos falando aqui, o Desligue Isso e Vai Estudar, é da editora Fundamento, e você também pode ter acesso a ele pelo site. Tem um site, né, Marcos? Tem, o site é Capoc, é K-A-P-O-K, Capoc. Dá para fazer a compra pela internet, vai direitinho na sua casa. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo, estou conversando aqui com o Marcos Meyer, que é psicólogo, mestre em educação, professor. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já para finalizar esse nosso bate-papo.